né, posteriormente tirar alguma dúvida, e aí essas dúvidas ficam no Moodle. Vamos lá. Vocês fizeram 2 avaliações. A primeira foi um estudo de caso, aonde vocês postaram a atividade lá no Moodle. Eu já corrigi e vou colocar as notas, tanto no Moodle quanto no SIGECAD de hoje. O SIGECAD já está ali aberto para poder colocar as notas, então as atividades eu vou colocar. Sobre a prova, eu também já corrigi as questões e as notas também vão estar saindo lá para vocês, no ambiente, tanto no Moodle quanto no SIGECAD. Sobre o seminário, eu disponibilizei para vocês um link. Esse link é uma pasta no Drive que foi compartilhada no grupo. É importante que vocês entrem nesta pasta, porque esta pasta, que eu coloquei no chat também, ela tem um grupo formado pelo nome da equipe, o tema. Então, nós temos aí 3 temas, que é o Kanban, para empresas em meio à pandemia do Covid. Acho que eu coloquei Covid-19. Já estou até colocando o número do Covid maior. Mas vamos. Nós temos também a Just in Time no mesmo processo. E nós temos também a célula de produção. O que vocês vão fazer com esse documento? Esse seminário, ele tem que ser gravado. Gravado como? Tá? Vocês vão poder. Então, eu vi lá que tem duplas formada pela Márcia e o Douglatio, Bianca e Rick, né? Então, vocês vão gravar, em média, a dupla vai falar 2 minutos e meio cada um, e se for o trio, né, vai falar, em média, 1 minuto e um pouquinho. Por quê? Isso é referente a um seminário que vocês estariam apresentando em sala de aula. Então, vocês vão ter que trabalhar o tema, abordar o tema, dividir entre vocês, gravar e postar o link lá. Esse link de gravação, vocês vão postar nesse ambiente do Drive. Postando lá no ambiente do Drive, vocês têm até sexta-feira para isso. Então, gravem. Então, a Márcia vai gravar a parte dela, Douglas vai gravar a parte dele. Vocês vão juntar esse vídeo num único link e postar lá no ambiente. Falando sobre o quê? Sobre o tema que vocês escolheram. Então, se é Kanban, vão falar sobre Kanban. Se é Just in Time, vão falar sobre Just in Time. Se é célula de produção, vão falar sobre célula de produção. No Moodle, eu vou colocar agora alguns, lá na biblioteca, algum material para que vocês tenham acesso para facilitar a compreensão do tema e a elaboração do seminário. Essa elaboração fica aberto, mas vocês não podem fugir do tema. O tempo é o máximo 5 minutos e o mínimo 3 minutos. Passei um pouquinho, não tem problema. No início, se apresentem, falem qual é o tema de vocês e qual o nome que vocês estão apresentando. Alguns alunos das outras disciplinas postaram esse seminário lá no YouTube,
outros colocaram só o link do WhatsApp, outros baixaram só no Drive. A forma como vocês vão colocar esse link aqui não é regra. Quem vai decidir são vocês, tá bom? Então, vocês decidem qual vai ser a melhor forma e coloquem o link. Não esqueçam, vale a mesma nota da atividade 1, da atividade 2. Então, vale 10 pontos. Fazendo essas atividades, colocando o vídeo gravado do seminário, vocês já estão participando, então, da terceira atividade da aula 3, tá? O sistema flexível é um sistema no qual algumas empresas, elas vieram evoluindo. Então, quando vocês viram lá sistemas que foram de integração, no qual o RP e o MRP surgiu para facilitar essa comunicação, são sistemas extremamente caros e algumas empresas, elas não conseguem aderir ao MRP e ao RP pelo custo de implantação desse sistema. Diferente dos sistemas de célula de produção, Just-in-Time e Kanban. Queria muito que nós tivéssemos um momento presencial no qual, quando vocês fossem, né, a uma visita técnica, a uma fábrica, por exemplo, da BRF, ou até mesmo numa indústria voltada para uma produção pequena de plástico, de pneu, vocês conseguem visualizar o sistema Kanban. Vocês conseguem visualizar um sistema de fichinha, aonde que dentro de colunas se interagem o primeiro e os últimos acessos de cada função. Isso é importante por quê? Porque dá uma ordem ao processo de produção. Assim como o sistema Just-in-Time, que é um sistema extremamente rígido, direcionado para funções de tempo. Na produção, o tempo gera um custo, às vezes desnecessário, dentro da linha. Por isso que o sistema Just-in-Time e o sistema Kanban, eles funcionam interligados. Já o sistema de célula de produção, ele diferencia modelos de produção dentro de processos produtivos. Para que isso interage, lógico, dentro de organizações, por exemplo, uma Toyota, um Volkswagen, uma GM, elas trabalham, além de todo esse processo, ainda interagem com MRP e RP. Por quê? Porque são multinacionais, empresas extremamente avançadas em seus processos de evolução nas linhas de produção e precisam interagir com essas várias funções dentro do ambiente das organizações. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de sistema Kanban, a gente consegue entender que o Kanban, ele surge como uma oportunidade dentro de um modelo no qual a precisão, as vantagens da administração através de cartões, de sinalização, hoje são possíveis até em aplicativo. Existe um aplicativo Kanban, onde você gerencia as suas atividades dentro da sua praticidade. Então, esses papéis, identificação de cores, dias, horários, facilitam a sinalização de caixas cheias e de caixas vazias. O que significa isso? Caixas cheias e caixas vazias demonstram atividades que eu preciso realizar e que já foram realizadas. E aí, a gente cai no processo, por exemplo, do PEPS e o EPS, né? O que é o PEPS? É o primeiro que entra e o primeiro que sai. É importante, dentro de um processo, por exemplo,
de produtos que têm prazo de validade. A gente tem noção, por exemplo, que o Paraguai, durante esse período que suas fronteiras ficaram fechadas, muitos dos seus produtos venceram e eles não conseguiram vender. Automaticamente, hoje, eles colocam esses produtos primeiro, com preços promocionais, para garantir que o seu cenário não seja pior. Então, a presença desse fluxo, através de identificação, facilita a visão do custo médio, de uma curva ABC, no qual a identificação de uma curva mostra que, às vezes, qual é o volume de vendas dentro do seu produto e quais são os produtos que têm valores menores e que geram em si ganhos maiores. Então, por exemplo, dentro de uma empresa como a Márcia trabalha num posto de combustível. O que mais sai num posto de combustível? São lubrificantes ou são combustíveis? E aí, Márcia? O que sai mais no posto de combustíveis? São os lubrificantes ou são isso? São os combustíveis. Os combustíveis, eles estão dentro da curva ABC como um total de 80%, que são diesel, álcool, né, o etanol e a gasolina. Mas você não pode deixar de ter os lubrificantes, que têm valor agregado maior, que agrega a venda, porque neles vocês vocês conseguem colocar preço. Já nos vários tipos de combustíveis, em sua grande maioria, a variação de preço de um posto para o outro é muito pequena, mas que vocês conseguem identificar através do quê? Do sistema Kanban. Esses produtos não podem faltar, que são os combustíveis. Pode até faltar um lubrificante, mas os combustíveis, eles podem faltar. São produtos essenciais dentro de um posto de gasolina. O que eu vou procurar num posto de gasolina? Primeiro, eu vou procurar um combustível. Posso procurar depois uma conveniência, posso procurar alguns produtos que estão ali, mas a agregação de valor que faz a movimentação do produto, elas estão dentro dos combustíveis. Então, o modelo Kanban, ele demonstra essa relação que faz com que sistemas de ajustes, né, que apliquem conceitos dentro dessas metodologias de curva ABC, custo variável, custo fixo, sistemas de produção, mas visual, né? Então, o sistema Kanban, eles são fichinhas. Não sei se vocês conseguem identificar, mas aqui, ó, vou virar aqui. Ali é o meu sistema Kanban, né? Então, eu ponho cores para priorizar o que eu tenho que fazer primeiro. Essas cores me facilitam a visualização. Então, eu olho ali e vejo, tá, os laranjas eu posso fazer depois, o rosa é intermediário, mas o verde é primordial. Então, eu vou identificar caixas cheias e caixas vazias. Este é o sistema Kanban. E ele funciona assim dentro de um hospital, ele funciona assim na sua vida, dentro de um sistema, por exemplo, de um posto de gasolina, dentro de um supermercado. Então, essas relações facilitam a comunicação. Então, o sistema Kanban é um sistema de visão, tá? Já o sistema Just-in-Time, que é um sistema voltado para gestão de estoque, e aí ele trabalha dentro de um sistema de produção sob demanda. O que é um sistema de produção sob demanda? Foi solicitado, se então é produzido. Então, eu não trabalho com desperdício. 100% de aproveitamento. Quando se constrói um barco? Quando se faz um pedido desse barco. Quando se constrói um avião? Quando se faz um pedido desse avião. Não se constrói um avião e deixa lá e espera um cliente vir. Se faz um pedido desse avião e se constrói esse avião. Sistemas Just-in-Time, eles têm princípios de gerenciamento de estoque.
E ele tem como, por exemplo, o leque, que é o lote econômico de compras, que tem como função a redução de custos, o ponto de pedido, que faz com que o estoque deve conter absolutamente aquilo que foi produzido, né? Então, eu não trabalho com um estoque que não seja o mínimo ou de segurança, tá? Ah, professora, mas nesse momento de pandemia, como relacionar isso? Por exemplo, nós sofremos extremamente com falta de material dentro do processo da Covid. Materiais médicos e algumas empresas, então, aproveitando todo esse processo, fizeram com que os preços saíssem dentro da curva. Então, o lag time, que é esse tempo necessário entre produzir e entregar, não foi possível na pandemia. Eu não tive como gerenciar a entrega de luvas, de máscaras. Por quê? Porque eram pedidos que precisavam vir rápido e eu não tinha como produzir. Esse estoque facilitaria dentro de um planejamento. Qual tipo de planejamento que nós perdemos? Nós fomos um dos últimos países a receber a pandemia, mas nós não teve preparação para isso. Então, esperou ter vários discursos dizendo o calor não vai permitir que o vírus se propague, nós vamos estar imunes, não vai acontecer isso no Amazonas, no Maranhão, no Pará, porque lá é muito quente. Foram discursos que não reproduziram a gestão de estoque. Sabíamos que ela viria, não foi preparado. Com isso, tivemos tantas perdas. Perdas em quê? Falta de respiradores, falta de UTIs preparadas, porque nós podíamos estar sendo um país modelo, no qual todo o processo já tinha acontecido nos Estados Unidos, já tinha acontecido na Europa, e aqui só replicaríamos aquilo que eles não conseguiram fazer lá, nem na China, nem nos países que já tinham passado pela pandemia. Então, aí a gente começa a entender a importância de trabalhar com Kanban e Just-in-Time dentro da cadeia de suprimentos de produtos de saúde, por exemplo. Muito se foi falado ou foi difundido coisas que nós não acreditávamos. Por exemplo, pessoas fizeram um estoque de papel higiênico. Não tinha comprovação disso. Pessoas fizeram estoques de medicamento que não tinham comprovação da sua eficácia. E com isso, outras pessoas ficaram sem o produto. Dentro de um sistema que facilitaria a comunicação. E aí, a gente cai no último tópico, que são células de produção. O que tem a ver células de produção com Kanban, né? E também a questão do just-in-time. A célula de produção, ela tem sido aplicada na indústria de manufatura. E ela tem como objetivo o planejamento ou a diminuição da produção e aumento da produtividade. E aí, como que ela funciona? Qual é o processo, né? Na linha de montagem, na questão de uma máquina, na inteligência artificial, na operacionalização. Importante que a célula de produção, ela tem um conceito mais voltado para a indústria. E aí ela tem uma busca da melhoria contínua, uma gestão dos fornecedores confiáveis, uma atualização da tecnologia, né? E aí, dentro desse processo, a célula de produção, ela trabalha como mais um aporte do Kanban e do Just-in-Time. Por isso que ela está junto. Por isso que os processos, eles funcionam em conjunto dentro do processo de produção. E aí eu tenho modelos de células de produção, né? Eu tenho diferentes células de produção. Eu tenho, por exemplo, empresas que trabalham com células de produção movidas dentro da área de operações.
Essas células de produção, elas trabalham dentro de conceitos para pequenas empresas como para grandes empresas. Então, a administração da produção, ela vem trazer um conceito que faz com que Kanban, Just in Time e também as células de produção, elas têm uma função de interligação. Que tipos de interligação? A interligação voltada por todo aquele processo que a gente viu lá atrás, da evolução da administração, que vocês viram lá na administração da produção 1, nos conceitos da revolução industrial, na produção em massa, na produção enxuta, né? Nesses conceitos que facilitam o processo, tanto no processo, nos conceitos de engenharia simultânea, tecnologia, consórcio modular, né? Que a gente tem aí uma planta do consórcio modular, que eu já falei para vocês lá na Volkswagen. Então, essas telas, né, esses pequenos blocos, como se eles estivessem trabalhando dentro de um processo de interligação, facilitam o desdobramento e a qualidade. Por quê? Porque eu erro menos, né? O sistema ele está dividido e com isso facilita, né, fatores dentro da manufatura e na gestão de serviços. Qual, para quê e por quê faz com que nós temos aí muitos conceitos voltados para processos de qualidade. Nós não devemos pensar em Kanban, célula de produção, ou até mesmo just-in-time, sem pensar no processo, na aplicação da manufatura como qualidade no processo. Importante isso é a análise que todo esse processo eficaz tem desenvolvido. Aí você fala, como que isso pode melhorar o processo? Pode melhorar na gestão de estoque, pode melhorar na linha de produção, pode melhorar na entrega de serviço, pode melhorar na qualidade do serviço, pode melhorar no processo de qualificação de tecnologias e também dentro dos processos que nós entendemos de melhoria, tanto para a gestão dentro do processo de entrada quanto no processo de saída. Tenho certeza que, por exemplo, o Douglas, ele vive fazendo vários cursos dentro da gestão da polícia para melhorar o processo de atendimento, tanto para a gestão entre a polícia e a comunidade, como também a comunidade com a polícia. A integração desses processos faz com que as células de produção sejam desenvolvidas, o sistema de just-in-time seja desenvolvido e o Kanban também aconteça. Vamos lá, então? Eu queria, né, ouvir vocês. Não sei se vocês têm perguntas, não sei se vocês têm questionamentos. Nós sempre dividimos nossa aula em meia hora eu falo, e depois eu abro para vocês as perguntas e os questionamentos. Estou aberta ao que vocês têm, ou da matéria de hoje, ou até mesmo das atividades que vocês têm que fazer durante a semana. Vamos lá, meninos? Vocês estão aí? Tá pensando, né, Douglas? Mas se tiver perguntas em relação aos 3 sistemas, ou até mesmo ao seminário de vocês, nós estamos aqui para esse tempo, para tirar as dúvidas. O tema é a gente que escolhe ou já está dividido para cada grupo? Rick, o tema já está dividido na planilha. Você preencheu a planilha? Ainda não, eu Ou alguém solicitei você solicitou acesso. acesso? Tá. Então, já vou liberar o seu acesso, porque quem tinha pedido acesso de manhã foi a Bianca e o Dougládio. Aí eu já tinha permitido. Acabei de liberar o acesso para você ter acesso à planilha. Então, a planilha, ela já tem um tema, tá?
Aí ela tem lá o seu nome já, que você está com a Bianca, você está no grupo 1, o seu tema e o link da gravação que você vai postar lá. O link vocês só postam uma pessoa do grupo, tá? Não há necessidade das duas postarem. Então, Rick e Bianca, só um vai lá e posta, tá bom? Porque eu só vou assistir uma vez e vou dar nota para a equipe. Mais alguma pergunta, além do que o Rick teve? Márcia, você tem dúvida? Professora, o Just-in-Time, ele pode... Vamos lá, sua pergunta está aqui. O Just-in-Time, ele pode classificado como um produto, serviço personalizado, ou não tem muito sentido isso? Olha só, o Just-in-Time, vocês têm que entender que ele é um processo, tá? Assim como o Kanban, assim como célula de produção. Essa metodologia, ela se baseia na produção sob demanda, ou seja, é feito de acordo com a procura pelo produto. Então, quando você faz esse pedido, é porque alguém já necessitou, e aí o setor de vendas já fez a solicitação do mesmo. Vamos imaginar aí no posto um lubrificante que é vendido para um automóvel, uma Ferrari, por exemplo. Quantas Ferraris nós temos em Dourados? Então, você não vai encher o seu estoque porque você sabe que nós temos apenas uma Ferrari, por exemplo. Então, quando esse cliente for até o posto solicitar, ele faz um pedido sobre demanda, sobre solicitação. Por exemplo, lá na Polícia Militar, tem uma arma que é específica de um setor. Ela não é pedida em série, ela é pedida por unidade. Ela tem um valor diferenciado, isso tem que ser levado em consideração. Então, alguns das funções aplicadas dentro do conceito de just-in-time são o lote econômico de compra, o ponto de pedido, o estoque mínimo de segurança, né? O lead time, que é o tempo necessário para que você receba esse produto, o estoque máximo. Então, por exemplo, vamos pensar numa indústria automobilística. Ao se montar um veículo, tá? Esse veículo, ele... Então, a Fiat, por exemplo, o que ela fez? Ela foi numa região da Grande BH, um município, instalou a sua indústria lá. Em torno dessa indústria estão todas as empresas que fornecem peça para ela. Quando ela precisa de um chassi, de um Siena modelo 2020, porque ele vai estar na linha de produção, ele tem hora marcada para entrega. Isto é just-in-time, que a empresa ela só vai receber aquele estoque para aquela demanda naquele horário. Ela não vai estocar esse chassi, assim como seu painel, assim como suas luzes, assim. Então, para que serve isso? Para que não tenha estoque. Ou, se tiver, tenha o mínimo possível. Por isso que o estoque, ele é trabalhado com estoque em lote, né? E esse estoque é o somatório desses resultados imediatistas. Não sei se eu consegui te responder, Márcia. Isso aí. Então, o tema foi postado, tá? O tema, ele envolve os 3 tópicos que nós estamos abordando hoje, que é célula de produção, Kanban e Just-in-Time. Vocês vão pegar o material de apoio, dar uma lida dentro de cada tópico e abordar algum exemplo que vocês possam trazer para esse momento da pandemia. Eu disse aqui, por exemplo, a questão da produção de máscara, de luva, de respiradores, a questão até mesmo da entrega de produtos que ficaram em estoques durante um período e venceram,
né? Não pode ser utilizado mais. Com isso, tiveram, além das perdas do comércio, esses produtos também sofreram. Por quê? Porque foram processos de perda, tá? E Kanban, Just in Time e célula de produção, eles vieram para evidenciar e minimizar essas perdas. Ou organizar, né? Porque o Kanban é um processo de organização, tá? Então, vocês vão tentar abordar o tema, mas sempre puxando para esse momento que nós estamos vivenciando, do momento da pandemia. Mais alguma dúvida? Sei que vocês daqui a pouco têm outra aula, e a gente queria deixar isso o mais claro possível para que vocês, então, consigam visualizar os temas de Kanban, Just in Time e célula de produção. Próxima semana é o nosso último encontro, tá? Nós vamos trabalhar a aula 4, que tem como tópico, né, o método do caminho crítico, através do PERT e do CPM. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia desenvolver atividades, né, cálculos, números e tal. Nesse momento, a gente vai desenvolver mais os temas em relação a isso, mas a parte teórica de exemplos, tá? Para que vocês possam visualizar. Célula de produção, Kanban e Just in Time, eu vou colocar uns vídeos bem curtinhos, assim como eu coloquei dos outros, para facilitar que vocês visualizem e escutem, para que possam, então, elaborar os seminários. Ok? Acredito que a Bianca, né, o Pedro e também nós temos aí, então, o Pedro, a Bianca e, se eu não estou enganado, no grupo de vocês tem também o Gabriel, que não está aqui, e a Daniela. O Gabriel, o Pedro e a Daniela vão ter que montar aí o grupo 3, tá? Eu vou colocar lá, então, no grupo, que já temos 2 grupos montados, e o Gabriel, o Pedro e a Daniela têm aí que se organizarem para isso. Tudo bem? Podemos parar a gravação? Temos mais perguntas? Vou interromper aqui, então, para não ficar muito longo.